100% das dúvidas. Meio-dia, 39 minutos, falando em Vorcaro, acaba de chegar aqui uma reportagem do Matheus Coutinho, que também é aqui do nosso time do UOL, diretamente de Brasília, falando que a defesa de Vorcaro reclama que não consegue falar com seu cliente desde a última sexta-feira, quando ele foi transferido para o Presídio de Segurança Máxima, lá federal de Brasília. A defesa de Vorcaro, do dono do Banco Master, divulgou uma nota agora pela manhã, afirmando que não conseguiu falar com o banqueiro desde que ele foi transferido. Vorcaro foi transferido por ordem de André Mendonça para garantir a segurança dele. Advogados disseram hoje que a direção da penitenciária afirmou que a visita não poderia ocorrer de imediato e que eles precisavam guardar a definição de uma data nesta semana. A defesa foi ao Supremo Tribunal Federal, os advogados recorreram ao STF pedindo o direito de realizar visitas e que elas não fossem gravadas. A gravação das entrevistas é uma das medidas adotadas nos presídios de segurança máxima. Os presídios de segurança máxima, eles estão aí como os principais e como, inclusive, considerados os mais seguros da América Latina. O estabelecimento conta com sistemas para registrar reuniões entre advogados e clientes, que também gerou crítica de advogados do banqueiro. Caso isso não seja possível na penitenciária federal, advogados pediram para que Vorcaro seja levado para outro local. Eles estão pedindo a transferência de Vorcaro, porque na penitenciária federal a defesa não está conseguindo conversar com ele e eles não querem que essas conversas sejam gravadas. A expectativa é a ida, inclusive, à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que seja cancelada por conta disso, né? Segundo a nota aqui da defesa, diante desse cenário, a defesa requereu ao Supremo Tribunal Federal que seja garantida a realização de visitas dos advogados regularmente constituídos sem qualquer tipo de monitoramento ou gravação, com a possibilidade de ingresso de cópias impressas dos autos e do registro de anotação durante os encontros. A defesa destacou que a comunicação reservada entre advogado e cliente constitui uma garantia essencial do direito da defesa. Caso essas prerrogativas não possam ser asseguradas pela unidade prisional, foi solicitado que Daniel Vorcaro seja transferido para outro estabelecimento em Brasília. E aí, Josias, a defesa de Vorcaro tem razão, quer dizer, não deve aceitar de não poder ser filmado, né? Não quer ser filmado, eles estão pedindo a transferência dele e reclamam de não conseguir falar com ele. Os presídios federais têm as suas normas próprias e entre essas normas está a de que o contato do preso com seus advogados é sempre gravado. Aqui há um detalhe, Fabíola, que vai ter que levar a uma reflexão do ministro André Mendonça, que conduz esse inquérito no Supremo Tribunal Federal. Porque o Daniel Vorcaro não teve nenhum contato prévio com os seus advogados antes desta prisão. Então, ele preso não teve a oportunidade de conversar com os seus advogados na fase que antecedeu a transferência dele para esse presídio federal. Então, o André Mendonça vai ter que decidir se abre ou não uma exceção para permitir que o Daniel Vorcaro combine uma versão qualquer com seus advogados, porque será um fator de inibição se houver uma gravação, porque os advogados não vão poder prestar a assessoria que acham que deve prestar ao seu cliente, inclusive combinando versões que lhe permitam mentir para a polícia. A Constituição brasileira permite aos investigados, e esse ainda é o caso do Daniel Vorcaro, não foi ainda denunciado nem convertido em réu no Supremo, ele é um investigado. E aos investigados é permitido, inclusive, mentir para não se autoincriminar. O ministro André Mendonça vai ter que analisar o que fazer neste caso, Fabíola. Agora, o Daniel Vorcaro está numa situação muito peculiar, porque ele é um personagem habituado a brioches, a caviar, e passou um primeiro final de semana, ele que foi recolhido a esse presídio federal aqui de Brasília na sexta-feira, passou um primeiro final de semana mastigando o pão que o Tinhoso amassou. Porque está num presídio que é um presídio muito rigoroso. Está submetido ali, trancado, num ambiente de 6 metros quadrados, nada a ver com o luxo que ele ostentava na sua vida pregressa. Um ambiente muito
muito espartano, tudo de concreto, tem uma bancada de concreto, tem a cama de concreto com um colchão finíssimo a recobrir a laje fria, tem uma instalação sanitária bastante modesta, com a piazinha do lado, um chuveirinho, com horário de água quente pré-determinado, banho de sol para se dirigir ao pátio, o preso é algemado, tem que abaixar a cabeça. Então, realmente é uma realidade com a qual o Daniel Vorcaro não está acostumado. E submetido a essa atmosfera, Fabiola, as pessoas avaliam, quem conhece o Daniel Vorcaro avalia que ele talvez não resista, que ele talvez se encaminhe para uma delação que vem sendo muito comentado nos últimos dias. Logo saberemos, porque se ele for por esse caminho, uma parte da defesa dele, uma parte dos seus advogados vai abandonar o caso, porque são advogados que não contemplam essa hipótese, não gostam de delação, né? Mas esses detalhes, primeiro, não é simples, o advogado diz, quero falar com o preso e já tem contato. Não, está no presídio federal. E é razoável que as regras ali sejam muito rigorosas e depende de uma autorização do ministro André Mendonça. E essa questão do contato do advogado ou dos advogados com o cliente, nesse primeiro contato no presídio federal, teria que ser gravado. Então, se o ministro André Mendonça fizer esta concessão, esta exceção, será algo inusitado, porque não é comum num presídio federal, Fabiola. Meio-dia e 46 minutos para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue o UOL no YouTube. Vai lá que você não desgruda da gente, a gente segue direto, sem paradas, até 13h. Vamos lá, Josias, a gente estava falando sobre essa questão dos Estados Unidos, né, de colocar as facções como o Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. E a gente sabe do impacto disso eleitoral. Segurança pública será um assunto, né, nas eleições desse ano. Até a Mari, que estava contando para a gente ao vivo isso, já publicou a coluna dela, tem mais detalhes sobre essa conversa do Mauro Vieira, com o chanceler Mauro Vieira, com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tentando impedir que isso aconteça, né? Queria te perguntar duas coisas, Josias. Qual é o impacto disso? Você não chegou a comentar na hora que a gente estava falando sobre isso. Qual é o impacto disso no país, na segurança pública do país? Quer dizer, é possível a gente confiar em Donald Trump? Né? Ele vai nos salvar dessas facções criminosas, colocando essas facções como terroristas? E que impacto isso pode ter nessa disputa Lula e Flávio Bolsonaro? O impacto eleitoral haverá, Fabiola. Já houve essa discussão agora, recentemente, quando estava sendo debatido lá no Congresso Nacional o projeto antifacção